de estévia, xilitol, eritritol, são fontes que são extraídas da natureza e que elas são fontes seguras para consumo. E esses adoçantes que eu estou falando, dos naturais, eles não têm assim, alteração na glicemia e também eles não têm estudo relatando problemas para consumir para crianças, para gestantes e diabéticos. Então, por ter a questão de não elevar a glicemia, acaba sendo uma boa opção para o público que tem diabetes. E o fato deles também poderem ser aquecidos e não ter nenhum prejuízo, que nem o aspartame. O aspartame, se tu esquenta, vira tóxico. E esses aqui, os naturais, eles não teriam esse problema. Agora falando assim um pouco mais especificamente sobre o adoçante stevia. O adoçante stevia ele acaba sendo uma versão que tem um poder de doçura de 300 vezes mais do que o açúcar branco. Porém, ele tem assim, um sabor residual amargo no final. Mas é uma questão de hábito. Quando vê, acostuma e até gosta. O ponto assim, que é bom dele é que ele tem um valor assim, mais em conta em relação aos outros que eu vou estar falando aqui. E ele não tem assim, nenhum efeito colateral. Por exemplo, tu consumiu, tu não vai sentir nada. Enquanto que só porém ele vai ter este sabor assim, residual mais amargo. Mas é uma boa opção para ser consumida, que ele é natural, que ele é extraído de uma planta que se chama stevia. Acaba sendo uma boa opção para não ter alteração na glicemia. Agora, falando aqui do adoçante xilitol. Ele tá super famoso e ele é caríssimo. E tem muitas receitas que a gente tem visto que tem grandes quantidades deste adoçante. Esse adoçante, ele também vem de vegetais, de frutas, de cogumelos. Ele é uma versão totalmente natural. Ele, claro que passa por um processo para até ele virar aquele pozinho cristalino, mas é um processo que acaba sendo necessário para deixar ele na condição de adoçante, mas ele é natural. E ele tem um sabor assim doce, muito semelhante ao açúcar branco. E ele não fica com um sabor residual que nem tem o stevia, ele acaba ficando doce. Ele tem assim uma leve refrescância, parece um sabor meio menta, mas ele é bem doce assim. Só o contra dele é que ele é bem caro. Ele em média custa o quilo R$60, uma versão mais barata em lojas de produtos naturais. No mercado tu pode encontrar com valor bem mais alto. A grande questão que aqui eu quero trazer desse adoçante xilitol é que como cada vez mais a gente tem acesso a receitas saudáveis e também para ter uma melhor adaptação da alimentação, tem muita receita que ela tem ali esse adoçante xilitol. Só que muitas vezes pegaram uma receita que foi, por exemplo, um bolo tradicional, daí ali vai 2 xícaras de açúcar, e daí só que colocaram na mesma proporção de adoçante, e do adoçante xilitol. Daí, ou seja, essa preparação não vai estar com grande quantidade deste adoçante, porque trocaram a relação igual. Só que, porém, este adoçante, se ele for consumido entre 15 e 20 gramas, seria em torno de uma colher de sopa, mais ou menos, por porção, pode gerar alguma alteração, algum efeito colateral no nosso organismo. Tem algumas pessoas que o simples fato de consumir um pouquinho desse adoçante xilitol, elas já sentem algum desconforto gastrointestinal, no sentido de distensão abdominal, de gases, e às vezes podem ocorrer até um efeito assim, laxativo. Então, por isso que é importante sim, cuidar o consumo excessivo. Então, e pessoas que têm problema com síndrome do intestino irritável, que tem que ter toda uma alimentação assim, bem cautelosa com os alimentos que vão fermentar o intestino. Então, esse tipo de adoçante não é recomendado para quem tem a doença de síndrome do intestino irritável, porque daí pode desencadear muitos problemas. Então, assim, a grande questão é que, se for consumir esse tipo de adoçante, é bom ficar atento à quantidade que vai ser consumida. Se for uma quantidade de entre 15 e 20 gramas, não mais do que isso, porque mais pode gerar alguma alteração, tá? Esse adoçante ele pode ser também pode ser consumido por crianças, por gestantes, também por diabéticos, não vai ter uma alteração na glicemia, mas para a gente tem que ficar atento
a questão do excesso, que nem eu falei ali antes, tudo que é excesso não vai ser bom, tudo que é excesso não faz bem. A questão aqui das conversões, né? Por exemplo, o adoçante xilitol, tu consegue colocar ele na mesma quantidade do açúcar branco, mas é interessante então começar já até criar esse hábito de diminuir a quantidade do açúcar para te não precisar toda hora tá mandando um sinal doce pro teu corpo e começar a diminuir, então daí conseguir até diminuir a quantidade do adoçante que tu for utilizar na preparação, deixar mais assim equilibrado e não precisar depender do sabor doce, porque o sabor doce na verdade ele é viciante. A partir que tu vai alimentando o sabor doce, o corpo ele vai querer mais, então é bem importante então começar a equilibrar mais essa questão. Do outro adoçante, do eritritol. O eritritol também é outro que ele tá super famoso. Ele tem assim um sabor assim doce também, mas ele não é tão doce como o xilitol. Ele tem um poder de doçura assim mais suave do que em relação ao açúcar branco. E ele é bem tolerável, ele não tem aqueles desconfortos no intestino como tem o xilitol, por exemplo. Ele não vai causar nenhuma fermentação no intestino. Ele vai ter um processo assim mais normal, assim, mais tolerável, então ele não vai causar nenhum gases, nem distensão. Só que o porém dele que ele está começando recém no Brasil, recém está começando a aparecer, então ele está com valor bem caro, assim, tá mais caro do que o xilitol. Esses adoçantes tipo naturais são opções assim mais adaptáveis e assim mais seguras para o consumo.